Você sabia que o mercado pet brasileiro é o segundo maior do mundo? E não é por menos. Somos o terceiro maior país em população total de animais de estimação. E para acompanhar esses números, os serviços vão muito além dos tratamentos veterinários e das roupas. Hotéis, creches e até spas já fazem parte da rotina de muitos pets por aí. Quer saber mais sobre esse setor que não para de crescer? O Estúdio News começa agora. E para falar sobre esse tema, eu recebo José Edson Galvão de França, presidente executivo da Abimpet, a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação. Seja muito bem-vindo, José. Eu já queria começar perguntando sobre esse mercado. O Brasil tem o segundo maior mercado pet do mundo, um setor que movimentou mais de 34 bilhões de reais em 2018. Como que você explica, como que é possível explicar tamanho destaque nesse mercado, mesmo em anos que o Brasil teve problemas econômicos? O mercado pet brasileiro, ele sempre teve em número de animais entre segundo e quarto comparado com o mundo. Ou seja, cães e gatos hoje representa, em relação ao mundo, nós somos o segundo lugar. Só os Estados Unidos que atravessa, tem mais população de cães e gatos. Quando se fala no total de animais, cães, gatos, peixes ornamentais, aves ornamentais e pequenos répteis e mamíferos, a gente está falando no que nós somos o terceiro do mundo. Então, China, Estados Unidos e Brasil em número de animais. Isso significa que nós temos 139 milhões de animais no Brasil. Né? Nessa evolução toda, em 2013 o IBGE apurou os números de animais, oficial, não repetiu ainda a pesquisa, mas a gente acompanhou a partir daí, deu por volta de 132 milhões de animais, sendo cães e gatos a maioria. Ou seja, cães por volta de quase 50 milhões, agora na apuração nossa já vai para 54 milhões, quando pega gatos é por volta de 24 milhões, mas a grande surpresa é aves ornamentais, que dá 39 milhões de aves ornamentais no Brasil. Então, em número, o gato não é o segundo, o gato é o terceiro. Aí vem peixes ornamentais e daí pequenos répteis e mamíferos por volta de 3 milhões, 2,7 milhões de... Então, esse é o foco, ou seja, tem uma população muito robusta, né, de animais que é o que merece os nossos cuidados. Né? E daí toda essa mudança de 94 para cá, chegando agora mais aí quase 20 anos, começou a criar uma cultura de um brasileiro cuidar do animal. Né? Aí veio verticalização, população idosa, então com tudo isso foi criando uma sedimentação que esses animais precisam ser bem cuidados. E toda a evolução do mercado foi em cima disso. Houve investimentos muito pesados na indústria. O setor tem três, nós chamamos a cadeia do pet, a cadeia do animal de estimação, são três pilares. Ou seja, o pilar da indústria, que produtos veterinários, alimento e acessórios, que são toda essa parte de caminha, toda a parte de vacina, de higiene e limpeza, que isso não existia anos atrás. Esse mercado foi segmentando. E é um mercado, me corrija se eu estiver errado, que ele pode atingir tanto pessoas de classes inferiores, movimenta tanto pessoas de classes inferiores, quanto aqueles que querem gastar muito dinheiro com o seu pet, ou seja, você falou das caminhas, tem gente que faz uma caminha que é praticamente uma cama para uma criança, e tem gente que consegue cuidar do pet, mesmo com um pouco dinheiro, mas dá um tratamento humano e, vamos dizer assim, bem carinhoso com o animal, gastando pouco, né? O mercado pet em 2019 está previsto por volta de 35 a 36 bilhões, que se compõe da seguinte forma. A parte da indústria de produtos, que são os produtos veterinários, alimento
e a parte de produtos de cuidados, né? Higiene, limpeza, shampoo, toda essa parte de tapete higiênico, que já é mais sofisticado, toda essa parte, representa mais de 65% do faturamento desses 36 milhões bilhões, desculpa, 35 bilhões de reais. Esses 35 bilhões nos colocam em relação ao mundo por volta de 5% do faturamento global no mundo, que é uma população de quase 1,6 bilhões, onde dá 134 bilhões de dólares de faturamento. O Brasil representa o segundo lugar, com 5,2% desse faturamento. Os Estados Unidos representam 40%. Daí vem o resto. Ou seja, esses números que você está falando, se a gente falasse que 20 anos atrás o mercado pet tinha uma influência na economia do país, acho que seria uma loucura dizer. Hoje em dia, eu posso dizer que o mercado pet tem uma influência na economia brasileira? Hoje, ele representa 0,36% do PIB. Nesse crescimento desses últimos anos, de 94 até agora, ele vem crescendo 7, 8%, ou seja, sempre acima do PIB, do crescimento do PIB do brasileiro. Então, nós ocupamos definitivamente, há um tempo atrás, se falava muito da linha branca, que era o grande crescimento, o grande PIB. Nós já ultrapassamos. Ou seja, hoje o mercado pet ultrapassa a linha branca. A parte de automação também industrial, que era um mercado forte, representando aí zero alguma coisa aí, também nós passamos agora. Então, consolidou-se essa posição nos últimos anos. E se você pegar o histórico nosso de crescimento, a gente veio 7, 8, até 12, 13, 14, determinado ano de crescimento. Isso nos deu, aí, em 7 anos, 49% de crescimento, muito acima do PIB. Não dá para se comparar. Então, o ponto importante aí, o porquê disso, é que se montou uma indústria de primeira linha, a indústria nacional hoje, tanto de acessórios, produtos veterinários, e a parte é uma indústria nacional, né? Principalmente na área de alimentos e na área de pet care, em que se investiu muito em termos de capacitação. Hoje a gente produz produtos no mesmo nível do mundo. Para você ter uma ideia, em 2004 a gente não exportava nada. O Brasil hoje exporta, está fechando o ano quase 300 milhões de dólares de exportação. Esse mercado forte que você disse, interno, ele gera uma maior competição e a vantagem do mercado pet é de não existir, vamos dizer assim, um monopólio de marcas, ou seja, há uma diversidade de empresas atuando no setor, o que ajuda ao setor crescer e também gerar uma competitividade maior. Esse é um ponto importante. Quando a gente está falando dos 3 pilares, que é a indústria, o comércio e varejo, que daí envolve todas as lojas, envolve todas as lojas especializadas, que são as chamadas pet shops, mais de 31 mil, envolve também todas essas redes de comércio, de comercialização, clínicas veterinárias, serviços. A gente está falando no montante algo em torno de 179 pessoas jurídicas atuando no segmento. Quando se fala em criação, você está falando quase 1 milhão e pouco de criadores, ou seja, que criam animais para doação, para comércio, para venda. Isso significa que esse montante de empresas, porque tem pessoa jurídica MEI, por exemplo, o comércio, as 33 mil lojas do comércio, tem MEI, tem Simples, mas são pessoas jurídicas formalizadas. Claro. Então, a pulverização é a sustentação. Uma pergunta que você me fez, talvez eu não tenha respondido, qual é a grande venda para os produtos que a gente entende como de alto valor agregado e as mais baixas, que atende a população mais pobre? Nessa população, principalmente de cães e gatos, a maior parte está da classe média para baixo. Não está no topo da pirâmide, mas o faturamento maior é nas classes B, C e D. Não está lá em cima. Lá em cima é valor agregado,
valores altos, né? Você tem um cão aí que na região dos Jardins, você vai pagar um cuidador para cuidar do cachorro e tudo mais, então tem gasta mais. Mas o custo médio para ter um cão hoje é por volta de R$300. Para ter um gato é por volta de 200 e poucos reais. Para ter uma ave, não ultrapassa R$100. Então, isso que deu essa força é um mercado que atinge, como você disse, né? de faturamento. Então, hoje, também muito investimento no varejo, ou seja, você vê as cadeias se modernizando, formando pequenas redes. A maioria ainda é loja de bairro, por volta de 23, 24 mil dessas 33 lojas de bairro. Mas há uma tendência de formar-se redes. Tem 3 ou 4 se destacando com mais de 100 lojas, mas tem muita cadeia de 20 lojas, 10 lojas se agregando, mas permanecendo o conceito de loja de bairro. Ou seja... Eu queria entrar agora, José, na questão da alimentação, na questão da indústria da alimentação. Muito se fala sobre rações que contêm transgênicos, ou seja, rações que ali contêm alimentos modificados geneticamente. A sociedade nossa está passando por uma fase em que muitas pessoas aderem à alimentação vegana e também querem que seu animal seja vegano. Eu queria que você falasse um pouco sobre o risco dessas rações, se há de fato risco nessas rações que têm transgênicos, e também sobre esse novo mercado que se abriu, né? Uma alimentação vegana para os animais pet. Quando se fala nessa linha de conceito de alimentação, nós, na verdade, hoje a gente tem o alimento industrializado. A gente não recomenda alimentação caseira, ou seja, alimentação caseira não balanceada, ou a sobra de mesa, que é a sobra da tua mesa, alimentar o cachorro, é o pior dos mundos. Porque a nossa fisiologia não é a mesma do animal. Não é a mesma do animal. Então, o animal tem outra necessidade calórica, de vitaminas, de minerais. Se pega um cão, tem uma. Se pega o gato, tem outra. Se pega a ave, tem outra. Então, tem toda uma composição que você dar qualquer sobra da tua mesa, você pode até matar, né? Conforme o tipo de alimento que você dá. Então, e pode engordar, e pode sair fora da linha. Porque a alimentação do pet, do cão, do gato, do peixe, e da ave e do réptil, ela tem que ser baseada na fisiologia daquele animal. Ou seja, e com o conceito de longevidade. É diferente de eu tratar um boi, uma vaca, que tem objetivo de produção. O objetivo é que ele vai viver na minha casa seus 15, 20 anos, então eu tenho que cuidar dele para ele viver o mais possível. Porque perder um animal, né, principalmente se tem crianças em casa... É traumático. Você tem que fazer, né, sofre bastante. Claro. Então, o objetivo é alimentá-lo bem. Então, por isso que esse conceito de alimento completo, né, que é o alimento industrializado, ele pode ser natural também, porque a base dele é toda a parte hoje, se você pega um alimento completo, você está falando por volta de 40% de produtos de origem animal, né, porque o cão e o gato, principalmente, precisam de proteína animal. Está falando por volta de 60% mais ou menos de proteína vegetal, que vem da onde? Do milho, que vem principalmente milho, arroz, esses grãos de maneira geral. Soja muito pouco usado para cães e gatos por causa da situação. Soja, ela gera gases, né? Então, normalmente, praticamente não se põe soja. E por volta de 10% é enriquecimento de vitaminas e minerais. Então, se você botar um milho que é orgânico, que é isso, que tem toda a sustentabilidade dele, ele é considerado um alimento natural. E a única coisa é que você moe ele, mas ele vem do cuidado lá na origem. Então, o conceito de alimento industrial, ele pode ser entendido que ele pode ser um produto natural. Mas por que é industrializado? Porque ele é processado fisicamente e não tem injeção de nada. Quando você fala, se eu uso o milho transgênico, você é obrigado a pôr na embalagem se ele ultrapassa 1% da quantidade.
E hoje a maior parte dos nossos produtos tem opção só transgênico, sem transgênico, né, até sem transgênico. Então, é o consumidor final que decide qual que ele quer. Só olhar a embalagem, está lá constando, é lei, é obrigatório. Junto com o seu veterinário, ali decidir a melhor alimentação. A melhor alimentação. Porque a questão dos transgênicos, a gente hoje, para ter um produto sem transgênico, 90% da produção nacional é transgênica. Do mundo, não é só aqui no Brasil e do mundo. Então, para você ter, a compra, os valores são outros. Mais caro, tem que selecionar e tudo mais. Então, o produto fica mais caro. Mas aí já é uma decisão individual. Né? A questão da alimentação vegana nos animais de estimação também é uma decisão. Cada um tem o seu... Nós mesmos, né? Ou somos veganos, ou não somos, mas aí depende da decisão de cada um. O importante é que a indústria nacional hoje oferece todas as opções. Dá todas as opções para o... E daí, continuando o alimento completo, vem o alimento caseiro, que hoje, esse que está na moda. Ou seja, de você fazer o alimento na tua casa. Né? A tendência de você fazer. Só que na situação nossa hoje de país, nem para a gente nós estamos fazendo mais alimento. Acaba sendo muito mais caro também. Mais caro. A população hoje, a média de população nos lares hoje, com tamanho de apartamento, verticalização, não dá 2 pessoas dá 1,8 pessoas por apartamento, então, ou por casa. Isso significa o quê? Você está todo organizado para comer fora, para ter a ração prontinha ali. A despensa que existia há tempos lá atrás nos apartamentos e grande casa, hoje em dia não existe praticamente. Não existe mais. Então, esse processo todo aí de ter a estrutura interna, né? Você hoje põe os produtos para o cachorro na mesma prateleira que você põe. Sim. Então, tem toda uma segurança alimentar atrás. Tal. E aí, a grande vantagem de ter um alimento específico para os animais de estimação. Não só por praticidade, você chega, está pronto, está toda a parte de conservante, você tem opção, se você não quer com alimento transgênico, compra o que não tem. Então, tem uma opção muito forte. E isso talvez seja o fator também que a indústria nacional cresceu, ou seja, muitas empresas de todos os pilares e todas investiam pesadamente na variação para tratar bem do animal. Então, hoje o Brasil é um país que cuida dos seus animais. Logicamente, a gente vê algumas situações aí críticas, sim, mas não por falta de produtos e cuidados para os animais. A gente vai falar bastante ainda sobre esse assunto, sobre os animais em condição de vulnerabilidade, mas daqui a pouquinho. O Estúdio News vai para um rápido intervalo e volta em instantes. Não saia daí. O Estúdio News está de volta e hoje eu recebo José Edson Galvão de França, presidente executivo da ABIMPET, a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação. José, eu queria entrar rapidamente num tema sobre a questão de adotar e comprar. Muito se fala sobre essa questão hoje em dia da adoção de animais de estimação. Como que a ABIMPET avalia essa questão? A ABIMPET entende que o comércio de animais que é feito no mundo todo de estimação é uma necessidade, ou seja, quem cria o animal, ele tem custos, ele precisa se estruturar tecnicamente, ele precisa ter veterinário, ele precisa seguir regras de bem-estar animal. Inclusive, nós temos um manual publicado, manual de bem-estar para a criação, cuidados para a criação. Então, tem que seguir todas aquelas regras, inclusive medidas de canis, uma série de itens, canis e gatis, que tem um custo. Então, quando se produz tem um animal com essa finalidade de criar e colocar no mercado, ele precisa poder vender o animal.
Nós entendemos o animal como um ser senciente, né? E que ele precisa dos cuidados do homem. Ou seja, a relação desses animais de estimação com o homem é frutífera para os dois. Ou seja, nos ajuda o humano na sua melhora de comportamento, de cuidado, de amor, de relação, como ajuda o animal com os cuidados que ele precisa de alguém. Ele não consegue ter mais o alimento dele hoje, ou seja, precisa pôr na hora, no momento e toda essa situação. Então, é dentro desse contexto que nós defendemos mesmo a possibilidade ou seja, que a legislação brasileira continue permitindo o comércio de animais. A posse, a gente já entende que é num caso de abandono. E por isso nós fazemos campanhas pesadas, trabalhamos para a posse responsável. A posse responsável é a solução. Se eu tenho um animal... O que seria essa posse responsável? Posse responsável é quem adota ou quem compra um animal e entender que a vida dele é 18 anos e se ele pega um animal numa determinada circunstância, não é porque ele tem que projetar que esses próximos 18, 20 anos ele tem que ter cuidado com ele. Não vai abandonar simplesmente porque mudou o estilo de vida dele. Então, posse responsável é saber. Eu quero ter um animal e ele é importante para mim por isso, ou porque eu tenho filho, ou porque eu estou mais idoso, ou por qualquer razão, mas se eu pego, eu não posso jogar fora. Ou seja, estou jogando um ser vivo. Claro. Então, a posse responsável é o grande segredo. Significa o quê? Trabalhando a posse responsável, diminui enormemente o abandono nas ruas. Ou seja, dificilmente vai ter abandono. Até, ultimamente, no Brasil, a gente fez estatísticas aí, depois podemos falar sobre isso, dos animais de vulnerabilidade. Nos surpreendeu. O número de animais que a gente entende abandonados é muito, muito pequeno. Então, vamos entrar nesse assunto. Porque um cálculo, você falou de números, do Instituto Pet Brasil, dizia que são mais de 39 milhões em animais nessa condição. São quem vive ou com tutela de alguém que tenha classificado abaixo da linha da pobreza. Então, quem mora em grandes centros sabe muito bem, as pessoas de rua que vivem ali com aquele animalzinho. Ou são animais que estão na rua, que estão sobrevivendo porque o dono da esquina dá um biscoitinho para ele, enfim. Esse número, né, de fato, então, é maior, é menor? Qual que é o número que vocês da Bimpet trabalham? Nós trabalhamos com os números do Instituto Pet Brasil, que é em torno de 3,9 milhões em estado de vulnerabilidade, ou seja, cães e gatos. Nós estamos falando de cães e gatos. Esse estudo se refere a cães e gatos num total de quase 79 milhões de cães e gatos, ou seja, 20 e poucos de gato e 50 e poucos de cães. Nesse conceito, a gente criou a ideia, né, ou trabalhou, de que esses animais, por que eles estão em estado de vulnerabilidade? Exatamente porque nós pegamos a população de rua, estimada pelo IBGE, que vive abaixo da linha de pobreza, que pode estar na rua, pode estar nas comunidades. E dentro desse conceito se percebeu claramente que não chega a 3,9 milhões, sendo 50% de cães e por volta de 50 e poucos por cento de cães, o resto é gatos, 20 e poucos gatos, melhor, 63% de cães e o resto é gato, que o gato é o animal mais está acostumado a viver sabe na rua, lidar melhor com a solidão com a e vivendo situação. sozinho. Então, dentro desse conceito que nós entendemos que muda um pouco essas informações desencontradas que a gente encontra e começa a criar uma linha séria. Ou seja, realmente não ultrapassamos esses 4 milhões em animais de estado de vulnerabilidade, que foi o conceito criado. Estado de vulnerabilidade, por quê? Porque ele vive com pessoas que são tutores, que têm a responsabilidade ou da rua ou nas comunidades, tem um tutor. Né? Um tutor ou um dono, como eles costumam chamar, que é responsável por ele. Necessariamente não está dentro da casa, ele pode estar na rua,
ele pode estar andando com as pessoas de rua, que moram na rua, está ali perto, mas ele tem alguém que cuida dele, né? E esses, por incrível que pareça, eles têm ração, eles têm água, eles têm vacinas, a maioria deles vacinadas, né? Por quê? Porque tem uma pessoa que tem, só os dois estão juntos. Tem uma ligação tem emocional, uma ligação emocional muito forte. Cuida muito melhor que muita gente que tem casa, que tem o animal apartamento, cuida né? dele, se ele sair de perto ele identifica e tudo mais, e ele cuida do animal com as necessidades dele. Você vê casos incríveis, até a pessoa de rua tirar da boca dele. Primeiro ele dá compra a ração, depois ele vai comprar o que sobrar para ele. Então, é essa situação que nós entendemos que a posse responsável pode ajudar a diminuir isso. Então, quando a gente chega, que das 370 ONGs, criamos outro conceito. Os animais abandonados, que não estão que nós não entendemos que está abandonado com essa população em estado de vulnerabilidade, não chega, nas 370 ONGs tem 170 mil animais estocados. Ou seja, essas ONGs que são criadas para tratar esses animais para uma futura adoção, de 360, então... 370 ONGs, eles estocam por volta de 170 mil cães e gatos. Possivelmente, às vezes, os animais estão em situação pior dentro de algumas ONGs, não de todas, claro, mas... Ele não tem uma pessoa, quer dizer, ele tem um tutor, mas para mais de 100, porque o que tem menos das 370 ONGs, as menores têm até 100 animais. As maiores, as médias, está de 100 a 500 animais. E as grandes é de 500 a 1.000. Isso você precisa de uma estrutura. Então, não tem um dono. Por isso que a ONG é uma forma de pegar aqueles animais de maus tratos, animais que realmente alguém jogou na rua, abandonou, ela vai e pega. Mas o que a gente percebe hoje também, que pega-se muito animal e cachorro em estados, em situações que o dono ou o tutor do animal está maltratando o animal. Uhum. Então, isso não é animal abandonado, ele está sendo maltratado. Por isso que a posse responsável é o grande... educar, ou seja, informar que para se ter um animal tem custo, tem dedicação, é um filho. Claro. É um filho. Você falou em filho, agora eu quero então para outra ponta, né? Porque assim como tem animais nesse tipo de condição, hoje em dia os animais, e muita gente trata eles como filho, e eu não estou exagerando, as pessoas acabam humanizando o animal, tratando de tal maneira que algumas pessoas até se assustam. Mas eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Creche, plano de saúde, serviço personalizado, várias coisas que se criaram nesse mercado, que claro que para o mercado é dinheiro entrando, mas para o animal, como você falou, o animal tem sentimento. Isso não pode prejudicar de alguma forma esse tipo de tratamento que muitas pessoas dão aos animais? Eu não vejo dessa forma. Eu entendo que a relação de cada pessoa, né, com o teu pet, né, com o teu animal, depende da gente, depende de cada um, né? Cada um tem a sua filosofia de vida e tal, e depende da sua possibilidade econômica. Então, se eu tenho a possibilidade e quero fazer isso, dar 3 banhos por semana, se eu quero levar na creche, contratar um cuidador e posso fazer isso, a gente não vê isso como um excesso, né? A questão do relacionamento da pessoa com o seu pet tem que ser uma opção do dono. Individual. Né? Se ele é vegano, se ele é isso, se ele pensa de forma diferente, ele entende o animal como uma companhia, ele pode ter um animal por outras razões, terapia, por exemplo, o cão-guia. Eu tenho um animal por necessidade. É um profissional que está trabalhando com você. Um profissional que está trabalhando. Então, o relacionamento dele ali depende. Se eu tenho, né, um cão-guia acompanhando
uma pessoa com deficiência visual e, logicamente, o relacionamento dele é muito intenso. É muito intenso. Então, se ele puder, ele vai dar tudo para o animal. Ele vai dar cuidados, ele vai dar uma série de coisas, inclusive aposentar o animal, porque com o guia não se trabalha com mais que nem de o cão policial, o né? Que ele tem que se aposentar. tem toda uma coisa. Então, eu não vejo dessa forma de que isso prejudique. Eu acho que a relação homem-animal depende dos dois, mas principalmente do humano, né? Que escolhe o tipo de relacionamento. A questão de gastos, né? Eu já lhe falei que o faturamento com a classe A, né? Classe alta, rica, não ultrapassa 2% do nosso faturamento. Dos 35 bilhões, não chega a 1%. O resto é tudo na classe média e baixa, onde tem um relacionamento de acordo com a sua possibilidade, de acordo com as suas necessidades. A gente já está encaminhando para o nosso final, mas antes eu queria entrar numa análise, claro que da expectativa do mercado, mas imagino que seja uma expectativa positiva. Por isso que eu queria que o senhor entrasse na questão dos gargalos, onde que a economia, onde que o mercado dos pets pode crescer, onde ele tem que olhar, talvez seja justamente, como você mencionava há pouco, sobre o mercado que criadores, né? A gente tem um país muito grande, em vários centros tem criadores sérios, mas em outros centros, em lugares desabitados, os criadores não são tão sérios assim. Talvez seja esse um dos principais gargalos? Focando por pilar, que fica mais fácil de elucidar, quando pega o pilar indústria, o grande gargalo é a questão tributária. Hoje, só para objetivamente, se eu vendo 1 quilo de ração a R$1, eu pago 51% de taxa de imposto. Ou seja, 50 centavos vai para a taxa, IPI, ICMS, federais, municipais, federais e estaduais. Isso encarece enormemente, é um dos gargalos que nós temos na indústria, ou seja, principalmente indústria de alimentação, indústria de produtos de higiene e limpeza e produtos veterinários, que significa que nós precisamos, daqui para frente, realmente de uma reforma para isso, e é a única forma de resolver, porque senão a gente não atinge. Nós temos um potencial hoje de quase 7 milhões, esses 139 ou 140 milhões de animais, tem um potencial de 7 milhões de toneladas de ração, pouco mais de 7 milhões. Nós só comercializamos 2 milhões e 850. Então, significa que tem uma parte da população animal que está comendo sobra de mesa, está comendo comida da mesa das pessoas, principalmente da mesa das pessoas, que é o grande volume. Então, esse seria para você Esse gargalo. É um gargalo enorme. O outro é a essencialidade, e isso está muito ligado ao conceito de que alimento para animal de estimação ele tem que ser essencial. Se não tiver alimento, o resto tudo não tem sentido. O animal não vai crescer, vai pegar doença e tudo mais. Então, esses dois pontos, o conceito de essencialidade, brigar por, que é o que nós estamos fazendo, ações para uma legislação de reforma e uma lei que defina toda essa questão aí de que o animal de estimação, ele tem como necessidade número 1 o alimento. Então, não taxar esse tipo de alimento. Tá? Quando vai para a criação, você já vê uma situação aí onde se atua exatamente na questão de possibilidade de comércio de animais, possibilidade de cuidado. O que é uma criação? Não tem um marco regulatório dizendo, olha, um canil, um gatil profissionalizado, treinado, com todas as necessidades dele, seguindo regras regulatórias, isso é um gargalo. E esse é uma proposta, inclusive no Congresso Nacional, de uma lei que defina a cadeia de PET. E qual é o gargalo de cada desses pontos. No caso específico de criação, a gente vê essas proibições. Ou seja, tem município que quer proibir criar o cachorro, o gato. Se não criar, o que vai acontecer? Não tem política pública
de fomentar a adoção ou fomentar o comércio de animais que sejam criados dentro de... Não significa que ele precisa ser de raça ou não. Tá? Eu tenho direito, se eu entender que eu quero ter uma cruza, por exemplo, de um animal que convive comigo, e ele quer ter filhotes para poder manter ali dentro da família, só questão de controle veterinário e fazer. E se, neste caso, eu quero doar um ou dois e ficar com um, eu tenho direito para isso. Só preciso que se crie regras para funcionar para que isso seja feito, entendeu? Então, é dentro desse conceito que a gente trabalha, ou seja, esse gargalo de faltar o marco regulatório na criação. E o outro é o comércio. O comércio que são as pet shops, né, que hoje representa muito no mercado. Tem mais dos 160 mil estabelecimentos que tem no mercado vendendo no comércio. Tem 33 mil lojas, tem mais de 89 mil supermercados que vendem esses produtos, ração e tudo mais. Na soma disso tudo, clínicas veterinárias, hospitais veterinários, por volta de 170 mil estabelecimentos comerciais, onde o pet shop pesa muito. Ou seja, ele representa mais de 50% das vendas. Quando você pega toda essa rede de supermercado, não representa 6% do faturamento do setor. É bastante, mas não é o grande ponto. Então, no comércio, nas lojas, no varejo, é a profissionalização. Ou seja, a gente tem que investir em profissionalização. Não importa se é a loja pequena, se é a rede, mas é a capacitação para ele tratar o animal bem, né, e ter bastante opção de produto. Então, são esses 3 pontos que a gente entende. Obrigado pelo papo. Foi um prazer falar sobre esse tema e que o mercado continue a crescer e que a gente chegue nessa profissionalização que você tanto mencionou. Obrigado pela participação. Muito obrigado pela oportunidade. O Estúdio News fica por aqui. Eu recebi José Edson Galvão de França, presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação. Você pode acompanhar essa entrevista também pelo Play Plus. Semana que vem tem mais. Até lá!